Você sabia que nós somos responsáveis pelo mundo de amanhã? Você sabia disso? O que vai acontecer amanhã é responsabilidade minha e sua. Por quê? Porque a geração que vão ser os líderes de amanhã está no meu e no seu cuidado. Enquanto avó, enquanto mãe. E o que você está fazendo com isso? O seu filho, a sua filha vai entrar na escola e vai entrar numa universidade. Sabe o que vai acontecer lá dentro? Eles vão ser influenciados a acreditar em outros valores completamente alheio aos valores de Deus. E aí, se eles chegam lá e eles eles recebem aquilo que nem esponja. Mas se essa esponja, se eles já está cheio, não vai entrar mais nada. Aquilo que é lixo vai ficar do lado de fora. Se não tiver a orientação da verdade, se tiver vazio, eles vão receber como se aquilo fosse verdade. Está me entendendo, gente? E aí o que você faz com os seus filhos? Você prepara eles? Você prepara eles para eles saber qual é a identidade dele em Deus? Se a sua identidade estiver em Deus, se você souber quem você é em Jesus, o mundo não te tira do eixo. Se você preparar seus filhos para saberem qual é a identidade deles, o mundo não vai tirar eles do eixo. Quantas mães desesperadas já me procuraram, falando assim: Elizabeth, perdi minha filha de 17 anos, que eu criei como um bibelô, a pão de ló. Entrou numa universidade e foi contaminada de uma tal maneira que essa menina começou a dizer que o corpo dela era dela, que as regras eram dela, que quem mandava no corpo dela era ela, que ela jamais ia se casar, que ela jamais ia ter filho, porque ela não ia ser objeto de homens. Ela começou com umas ideias absurdas que não faz sentido nenhum. Eu tentei mostrar para ela alguma coisa, mas já era tarde. Já era tarde. Ela tinha que ter entrado com essas ideias verdadeiras antes. E aí, quando chegou, ela recebeu essas mensagens de uma tal maneira que a mãe começou a tentar mudar a cabeça dela. O que ela fez? Saiu de casa, foi morar numa república, junto com o tal do professor da universidade e outros alunos, outros adolescentes que tinham sido conquistados por aquelas ideias. Aí você criou um filho com o maior amor do mundo e ele se perdeu. Por quê? Porque essa verdade não estava na mente dele. Você deixou vazio. O mundo vai e influencia e toma para ele. Porque nós estamos num mundo mau. Nós estamos num mundo de trevas. E nós precisamos ser luz nesse mundo. Está me entendendo, gente? Amém? A gente precisa saber como fortalecer. Eu trouxe um livro aqui, eu tenho um livro chamado Poder da Palavra dos Pais. Cometi um monte daqueles erros lá. Tá? Mas quando eu comecei a entender o efeito daquilo, eu falei assim: precisa ajudar outras mães a não cometerem. Porque a gente erra. Eu não errei porque não amava meus filhos. Eu errei porque eu não sabia. E eu tenho certeza que os erros que você comete aqui, se você for uma mãe normal, não foi uma mãe narcisista, os erros que você comete por ignorância, porque você não sabe. Certo? E não vem com boletim, né, gente? Ele não vem com manualzinho escrito quando ele nasce. Então você vai por ensaio e erro. Mas não pode ser assim. A gente precisa aprender. Quem já fez faculdade aqui? Pois é. Você ficou 5 anos ou 6 dentro de uma faculdade porque você é responsável pela profissão que você vai exercer. Você tem compromisso. A sociedade exige de você esse compromisso. Você tem que saber para exercer. E a gente, quando tem filho, a gente não lê um livro sequer antes de ter um filho. Eu tive uma paciente que ela ficou grávida. Desde o primeiro dia que ela descobriu que estava grávida, ela comprou um monte de livro para ler. Ela fazia reunião de 15 em 15 dias com outras mães, porque ela sabia o que ia esperar por ela. Eu falei: menina, se toda mãe fosse assim, a gente tinha uma geração diferente. Mas a gente não lê, querido. A gente não aprende. Mas se você tem consciência da sua responsabilidade, leia. Leia e entenda. Entenda. O poder da palavra dos pais está ali atrás. Entenda como fortalecer o emocional dos seus filhos. Porque o mundo que eles vão encarar é mais difícil do que o que a gente está encarando agora. Vai ser muito pior. Nossa, Elizabeth, você é pessimista? Não.
Eu sou otimista demais, sanguíneo é cheio de otimismo. Sanguíneo acha que vai dar tudo certo, mas eu não tenho como pensar que vai dar tudo certo. Eu penso que vai dar tudo certo porque eu creio no Senhor Jesus, certo? Então vai dar tudo certo para quem crê no Senhor Jesus, porque nós temos o guarda-chuva do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Agora o mundo, não. O mundo já é no maligno, tá certo? Então vamos nos preparar, vamos fortalecer essa geração. Tem gente que tem uma preguiça enorme de aprender. Eu tive numa igreja uma vez, falando sobre poder, falando sobre esse assunto, poder da palavra, e quando eu cheguei lá, eu falei do poder da palavra, dos erros que a gente comete. No final, uma mãe falou para mim assim: Elizabeth, cometi todos esses erros, como é que eu faço? Eu falei: bom, você ouve uma palestra de 1 hora, você guarda 5% só. E por pouco tempo. Então, leia, aprenda, risca, grifa o livro. Todo dia você lê de novo aquilo que você grifou. Aí ela perguntou assim: quantas páginas tem o livro? Pronto. Basta essa pergunta para você saber quem quer e quem não quer mudar. Certo? Que é uma mágica. Mágica não tem, querido. Tá? Não existe mágica, não. Existe investimento da sua parte. Aí eu falei o número de página. Ela falou: isso tudo. A resposta estava aqui no ponto da língua, mas eu lembrei que eu era crente. Falei: não posso dar essa resposta porque eu sou crente. Mas a resposta era: do jeito que você falou que errou, você precisava de uma enciclopédia. Tá? Mas eu não podia. Aí eu falei só o número de página. Aí ela falou assim: não tem um negócio mais fácil, não? Tinha DVD na época. Eu falei: tem um DVD. Aí ela: quantos minutos? Oi, gente. Quem entende sobre temperamento e sabe que sanguíneo tem pavio curto, tá? Tem pavio muito curto. É o teste espiritual, tá? Falei assim: tem um DVD de 50 minutos. Aí ela perguntou a pergunta-chave para eu esgotar. Ela falou assim: é em 3D? Por que ela quer eu em 3D na casa dela, gente? Ela só precisa da informação, não precisa de mim na casa dela em 3D. Ela só precisa escutar, não precisa nem me ver, bastava ela ouvir, certo? Aí eu não respondi mais nada não, que eu falei: Jesus, deu por hoje. Certo? Deixa eu ficar quieta, porque o tom da minha voz não ia ser legal. Eu podia até falar bonitinho, mas ia falar com aquela voz que... Você sabe como é que é, né? Aí eu fiquei quieta. Então, gente, vamos nos comprometer com essa geração, gente. Vamos nos comprometer para preparar a geração eleita, aquela geração que vai fazer diferença no mundo, porque se a gente deixar, o mundo vai mergulhar no abismo, porque estão tirando Deus dos lugares, das escolas, estão queimando, destruindo igreja, pastor não pode falar um monte de coisa mais, estão tirando Deus da história, gente. Nós precisamos fortalecer essa geração. Seu filho vai ter que entender que quando ele chegar no colégio, quando ele chegar na escola ou na faculdade, ele vai entender que para ele entrar no grupo, ele vai ter que fazer algumas coisas contrárias à palavra de Deus. Para ele ser convidado para as festinhas, ele vai ter que fazer o que o grupo quer. Ele tem que ir preparado para entender o seguinte: se eu fizer o que o grupo quer para ir na festinha, eu não entro na festa do céu. Ele tem que saber que tem algo, que ele vai abrir mão daquilo por algo muito maior e melhor. Então você precisa preparar ele. Agora, a gente tem que se perguntar o que a gente tem feito em relação a isso, certo? Outra coisa, essa luz, gente, ela revela quem a gente é. A luz de Jesus, ela revela quem você é, qual é a sua identidade. Você sabe quem você é? Não precisa me responder, não. Você sabe quem você é? Se você é legal, inteligente, se você é bom, boa ou não. Gente, a nossa identidade, ela está firmada em coisas que você ouviu de outras pessoas. Se você foi uma pessoa que ouviu elogios, se você é uma pessoa que recebeu amor incondicional, se você foi uma pessoa amada quando criança, você hoje pensa de você uma determinada coisa. Você sabe o valor que você tem, você recebeu o amor dos seus pais incondicionalmente, então você sentiu que isso era importante. A maioria de nós não passou por isso. A maioria de nós ouviu crítica a infância inteira. A maioria de nós não teve amor incondicional. A gente teve que fazer um esforço enorme para chamar a atenção de pai e mãe, porque ele nunca dava presente.
A maioria de nós sofreu rejeição. Isso fez com que você pensasse o que de você? Não sou boa o suficiente. Se eu fosse, meu pai e minha mãe me amavam. Não sou legal o suficiente. Não sou inteligente. Por isso meu pai e minha mãe sempre exigiam mais de mim, porque eu nunca dei o suficiente. A culpa você carrega como uma mochila de pedra nas costas. Isso é o que a gente pensa que a gente é hoje. O que a palavra de Deus fala para a gente? Como que a palavra de Deus consegue anular isso? Deus falou, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus, Deus, saiu da glória dele, viveu como homem, morreu e ressuscitou, porque ele valoriza a mim e a você. Quem vai dizer quem você é? Seu pai, sua mãe? Não, é Jesus que vai dizer o que você é. Então, se a gente consegue voltar para essa palavra, a gente também se cura das nossas emoções. Entende? Se você foi uma pessoa rejeitada, no livro de Isaías, o livro de Isaías diz o seguinte aqui, ó. Isaías 49:15. Isaías 49, versículo 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Você se sente rejeitado? Sua mãe não te valorizou, seu pai não te valorizou, ele nunca estava ali? Deus está dizendo, eu não esqueço de você. Amém? A gente precisa dessa palavra para descobrir o valor que a gente tem. Você só consegue ter o seu emocional iluminado, tirando as trevas da infância, quando você conhece essa palavra.